Combate à fome, direitos das mulheres, racismo, pessoas em situação de rua, relações de trabalho. Temas variados que fazem parte do dia a dia da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E aqui ao meu lado está o senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que presidiu a comissão entre 2023 e 2024. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pela sua presença aqui na TV Senado. Eu que agradeço, Tiago, essa oportunidade de falar de um tema que norteou a minha vida de moleque até vice-presidente do Senado, que eu fui na época do Sarney, né? Que é as políticas humanitárias. Eu tenho muito orgulho de dizer que sempre botei as causas em primeiro lugar. Eu sempre digo que um homem ou uma mulher que não entendeu ainda quais são as causas da sua vida, ele não conheceu e não saberá nunca a importância da vida com dignidade para todos. Certo. O senhor, durante a sua, digamos assim, sua experiência política aqui no Senado, presidiu por várias vezes já a Comissão de Direitos Humanos. Nesse período, o senhor vê alguma evolução nos direitos humanos no Brasil? Olha, avançamos, com certeza avançamos. Eu gostaria até que fosse muito mais, mas dentro dos limites de um Congresso sempre que a oposição e a situação tem um embate muito duro, né? Não é fácil para você aprovar. Eu até, durante esse período que estou no Congresso, né, em Câmara e Senado, eu aprovei em torno de 100 leis, apresentei mais de 1000, né? Mas apresentei mais de 1000 para chegar a 100, e algumas, inclusive, foram construídas em parceria com o governo, né? Eu diria que, nesse momento da vida nacional, nós temos que ter muito cuidado, né, para não ficar nessa política de nós e eles, né? A política do ódio que é pregado, isso leva as pessoas, inclusive, a esses massacres de criança e adolescente em alguns estabelecimentos de ensino, né, em colégios, como já aconteceu. Então, eu acho fundamental que política de direitos humanos tem que ser contra a violência, defender a democracia, defender as políticas que realmente beneficiem o nosso povo. Eu sou muito apaixonado pela chamada Frente Ampla pelo Brasil. É uma proposta que eu venho trabalhando há muitos e muitos anos. Cheguei a registrar um estatuto mais ou menos nesse sentido. Mas o que é a Frente Ampla pelo Brasil? É defender qualidade de vida para todos. E por isso que eu tenho pautado a minha atuação. Tivemos recentemente um debate lá sobre feminicídio, né? A maioria que estavam lá como painelistas são aqueles que não têm uma visão clara do que significa. Mas se você vai para qualquer estatística séria, você vai ver que 90% dos assassinatos em relação às mulheres são feitos por homens. Ou o ex-companheiro, ou um outro que cria um problema, ou outro e acaba com uma facilidade atirando, matando, ou arma branca, ou arma de fogo às mulheres. Então, nós temos que fazer uma campanha, e o governo tem lançado recentemente, pela ministra das Mulheres, uma campanha para salvar a vida das mulheres. E eu cito um colega meu do Rio Grande do Sul, porque ele fez um grande movimento. Se chama Edgar Preto, foi ex-deputado, hoje não é deputado. Ele lançou a campanha nacional dos homens contra a violência à mulher. Porque senão dá a impressão que só as mulheres têm que defender. Não. Homens que têm compromisso com a vida, com a seriedade, a qualidade de vida de todos, eles têm que estar na linha de frente, combatendo a violência contra as mulheres. Inclusive, os senhores aprovaram na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado a medalha Laço Branco, que é justamente para reconhecer por parte do Senado esses homens que trabalham também contra a violência que as mulheres sofrem, né? Eu queria que o senhor muito falasse bem lembrado, muito bem lembrado. Eu mesmo usei o lacinho. Eu não queria nem tirar no fim do mês, mas Painha, só nesse mês, agora no outro. Mas eu posso andar com o lacinho junto, né? Mas daí entender que eu tinha que tirar. Conselho que eu recebi dos assessores mais próximos, né? Porque, de fato, é uma covardia a forma como muitos e muitos homens tratam as suas companheiras, as suas mulheres, que é um absurdo. Eu nem gosto muito de dizer a minha mulher, é minha companheira, é uma lutadora. Eu tenho que dividir, inclusive, a atividade do lar, das crianças, e aí eu já falo de netos, porque tenho netos já, né? Ajudar a qualidade de vida do âmbito da própria família. E a questão do laço branco vai nesse sentido. Ser parceiro, ser companheiro
E é fundamental dizer isso que eu vou dizer agora, que é o seguinte: a educação começa na sala de aula. Eu sempre digo, lá no jardim de infância, não pode ter uma filosofia machista, né, absurda, sempre achar que o menino é mais valente, é mais forte, é mais inteligente que a mulher. Um absurdo total. Então, nesse sentido, o que nós temos que fazer, que os meninos e as meninas forem, à medida que vão crescendo, vão entendendo que tem que haver um respeito permanente um pelo outro. Somente assim vamos construir uma sociedade fraternal, solidária, onde prevaleça o amor e não o ódio entre nós todos, né, que somos os seres humanos. É nesse sentido também... E o respeito aos animais, me permita que eu diga. Ah, sim, que também fazem parte sou fã da luta em defesa dos animais. Proteção dos animais. A CDH, Comissão de Direitos Humanos, também aprovou, nesse biênio que o senhor esteve à frente dela, a Política Nacional de Cuidados, que vai um pouco também nessa linha que o senhor vinha falando, do papel da mulher, porque muitas vezes as mulheres fazem várias jornadas, né? Elas trabalham, mas também cuidam de casa, e tem até um levantamento do IBGE que mostra que enquanto as mulheres dedicam mais de 21 horas semanais para esses afazeres de cuidado, né, que eles estão cuidando de todos. O homem dedica... Muito menos. Time de 11%. Isso, 11%. Enquanto as mulheres dedicam 21 horas semanais, os homens dedicam 11 horas. E a CDH, então, aprovou um projeto que seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais, que institui essa Política Nacional de Cuidados. Queria que o senhor comentasse isso, a conscientização que deve haver também nesse sentido. A Política Nacional de Cuidados é um projeto muito interessante. Eu quero aqui fazer uma pequena homenagem ao Eduardo Gomes, a Maria Gabrilli e o Flávio Arnes. Eles trabalharam nessa ideia, pediram para mim relatar, eu estava já encaminhando. O governo vinha trabalhando num projeto na mesma linha, mas nós pedimos a eles tiveram a grandeza de dizer, se o do governo chegar primeiro aqui no Congresso, que aprovem esse, sem prejuízo do nosso e desses três, da senadores e dos dois senadores, que eu também sou relator. E foi assim que fizemos, foi para a Câmara, de forma rápida, vindo do governo. Lá foi pegado um projeto que já estava andando, foi apensado o do governo e com o relatório, se eu não me engano, da Benedita da Silva, foi aprovado lá e veio para o Senado. Veio para o Senado, no mesmo dia que veio, eu botei na Comissão de Direitos Humanos em votação, votamos por unanimidade, apresentamos já um requerimento de urgência para o Senado, foi para o plenário do Senado, e no outro dia o presidente Rodrigo Pacheco tem sido um grande parceiro nosso, viu? Nas políticas humanitárias, negro, quilombola, deficiente, idoso, ele tem, da luta das mulheres, um grande parceiro. E ele no outro dia já chamou, e eu dei o parecer da Comissão de Assuntos Sociais já no plenário. E aprovamos por unanimidade e foi para a sanção do presidente Lula. O projeto do cuidado, né? Não é só regulamentar a função do cuidador. O cuidador já tem encaminhamentos nesse sentido. Mas o projeto aí dos cuidados. Então, tu cuida até do cuidador. Tem cuidador que vive quase 24 horas cuidando de um paciente. A situação laboral dos cuidadores. Exato, também é muito importante. Então, cuidado com o idoso, cuidado com a criança, com o adolescente, cuidado com o feminicídio, tudo isso. É um projeto muito, muito interessante, grandioso, né? Que visa melhorar a vida das pessoas, né? E o governo fará todo o empenho possível e imaginável. Eu tive com a ministra recentemente das Mulheres e também da Saúde. A Macaé. A Macaé e a Anísia. E a Anísia, a Macaé também, que é dos direitos humanos, né? E tive também com a Saúde e também... Enfim, são 3, 4 ministérios que trabalharam muito nesse sentido. Eu estou lembrando das últimas duas que eu estive com elas, uma no plenário e outra na comissão. E elas estão empolgadas, as mulheres, vejo sempre as mulheres, né? E as pessoas não entendem a importância das mulheres. Oxalá tivesse mais mulheres aqui no Senado, mais mulheres na Câmara, mais mulheres no Executivo, mais mulheres ajudando a liderar e a conduzir esse país. E esse projeto vai nessa linha. Foi a sensibilidade, principalmente delas, e claro, eu citei aqui, e outros homens comprometidos. Eu faço parte da Frente Nacional dos Homens contra a Violência às Mulheres. Perguntaram numa audiência se eu tenho lado. Claro que eu tenho lado, não tenho dúvida nenhuma. Sou contra a violência contra as mulheres
E acho que quem age dessa forma tem mais que responder com a dureza da lei. Agora, outra vulnerabilidade grande que existe no Brasil é a questão das pessoas em situação de rua. E a CDH também trabalhou nesse sentido, aprovando um projeto que cria a política nacional para a população em situação de rua. Já existe uma política, mas é um incremento que os senhores aqui no Congresso estão tentando dar. Só para o nosso telespectador ter uma noção, dados do IPEA mostram que entre 2019 e 2022, portanto a pandemia aí no meio, cresceu em 38% o número, né, de pessoas em situação de rua e, por esse número do IPEA, o Brasil tem quase 300 mil pessoas nessa situação. E realmente, basta em qualquer cidade, até mesmo cidade média, você consegue enxergar essas pessoas que, por outro lado, nem sempre conseguem ter acesso a direitos. Queria que o senhor comentasse sobre essa parcela da população. Eu quero dar o exemplo que você deu. Qualquer um de nós, não adianta dizer que não tem mais pessoas em situação de rua. Como não tem? Pegue o carro e anda aqui em Brasília mesmo. O que é que eu diga Rio Grande do Sul? O que é que eu diga São Paulo? O que é que eu diga Rio de Janeiro? O que é que eu diga Bahia? As pessoas, infelizmente, eu acho até que mais de 300 mil, viu? Na minha avaliação, a questão do olho, botar o olho no dia a dia. Eu aqui em Brasília, seguido, quando eu saio de carro, eu paro numa sinaleira, aparece um cidadão, um homem, uma mulher, inclusive com o filho do lado, pedindo ali, por amor de Deus, qualquer coisa, como eles dizem, R$5, R$10, qualquer valor nos ajuda para comprar o pão, comprar o leite, né? E aquela criança acompanhando. Essa é uma realidade. Quantas vezes a gente não vê, porque eu acabo viajando um pouco o Brasil, porque eu acho que para fazer leis você tem que fazer debate nos estados. Fiz isso muitas e muitas vezes, fui 2 vezes a todos os estados, botei na minha lista 27 estados, e fui para esse debate. A política dos moradores de ruas já é o segundo projeto que eu relato, mas todos com o mesmo objetivo, eles se completam. As pessoas em situação de rua têm que ser vistas como seres humanos, não pode ser visto como se eles não fossem invisíveis. Quem quiser que ache que eles são invisíveis, o que eu vou fazer? Mas é um crime considerar a população de rua como invisíveis. Eles têm que ter os direitos básicos mínimos, fazer alimentação, sejam recolhidos para dormir. Sei que tem muitos lugares no Brasil que tem esses espaços, né, físicos, como tem os restaurantes chamados populares, né, que você consegue comprar a comida ali por R$1. Então, tudo isso tem que ser visto com o maior carinho, com o maior respeito, a questão da educação deles, a questão da saúde deles. Nós temos que recuperar eles para o caminhar de todos nós. Não dá para olhar e fez de conta que não viu. Essa Perfeito, política vem nesse sentido. Questão da dignidade humana, né? Agora, senador, em 2024 também outro debate muito interessante e necessário foi a questão das cotas no serviço público, nos concursos, cotas nos concursos públicos. Né? Quer dizer, havia já uma lei que garantia essas cotas. 10 anos atrás. Exatamente. Se eu puder explicar um pouquinho e o que os senhores fizeram em 2024 para garantir aí a continuidade. A lei de cota no serviço público ela tem 10 anos, não foi inventada agora. O que eu fiz? Eu reapresentei a lei porque ela, depois de 10 anos, ela vencia. Então, eu me antecipei e apresentei a lei. Humberto Costa foi o relator. O governo participou ativamente junto nessa construção coletiva. Eu trabalhei junto com o Humberto Costas. O mais importante ali foi nós ter mudado de 20% para 30% de espaço para o serviço público para negros e negras, né? Principalmente, mas claro, ali você adapta a questão quilombola, indígenas, enfim, para que esse espaço seja aprimorado. O que aconteceu? Vou resumir a resposta, né? Como não era nenhuma novidade, houve um debate duro aqui no Senado, e é normal o debate, eu respeito quem pensa a diferença, mas aprovamos de 20% para 30%. E também garantimos ali que a revisão seria de 10 em 10 anos. E também garantimos ali a comissão de identificação, né? Étnicos, raciais, para que quando o cara se habilita, ele tem que provar para alguém se ele é ou não naquele setor considerado mais vulnerável pelo preconceito principalmente contra negros e negras, que aí depois podemos desdobrar em quilombola, enfim. Mas o que aconteceu na Câmara?
A Câmara acabou. Onde era 10 anos a revisão, ela passou para 5 anos. E acabou com as comissões éticas raciais para que fosse identificado quem realmente faz jus àquela política de cota, né? É muito lamentável. Eu disse publicamente, repito, foi um retrocesso. Eu espero que voltou para o Senado agora, que o Senado altere e garanta de novo que a lei poderá ser revista de 10 em 10 anos. Porque 5 anos passa muito ligeiro, não dá nem para você fazer uma análise correta e adequada de uma política pública, né? Tão importante quanto essa. Por isso estamos trabalhando, principalmente nesses 2 recuos que a Câmara acabou votando, né? Não é o termo correto para mim, é esse retrocesso que veio da Câmara nessas 2 questões. Eu espero que o Senado mantenha o projeto original, que foi amplamente negociado com os senadores e senadoras aqui no Senado. Todo mundo trabalhou para que o projeto fosse para lá redondinho. Queríamos que fosse votado e fosse para a sanção do presidente da República. Felizmente, tem que dar um destaque para o ministro Supremo do Tribunal, o ex-senador Flávio Dino. Eu chamo ele de Dino, né? Mas é o ministro Dino. E ele disse o seguinte, olha, tudo bem, se vocês não querem aprovar, vai valer a lei atual até que seja aprovado. Já venceu. A história dos 10 anos já avançou. Vencia, na verdade, ali por volta de mês de julho. Isso, junho de 2024. Foi julho mesmo, me lembrando aqui também. Julho, venceu. E daí, como a Câmara não votava, eles, tudo bem, não quer votar, não vote. Agora, a lei vai continuar em vigor de acordo com como é hoje. Daí, felizmente, chegamos ao ponto que ela foi votada. Só que votaram com esse retrocesso. E é importante, tu perguntou alguma informação mais detalhada. O que eu posso dizer que a política de cotas no Brasil, tanto na universidade como no serviço público, que nós tínhamos ali em torno de 15%, na universidade ficava em 10%, onde não tinha política de cota, que também eu fui relator da política de cota aqui no Congresso. E no serviço público podia ficar em torno de 20%. Agora ultrapassou 50%, tanto numa como na outra. Certo. Então isso mostra que a política de cota veio para fazer justiça social e para permitir que tu não entre numa universidade, como eu dei um exemplo outro dia, veio um presidente da República do continente africano, veio para o Brasil, foi fazer uma palestra na universidade. Diz que ele disse lá dentro, olhou, por que não tem negros aqui? Por que só tem brancos, não tem negros? Isso faz tempo já que ele veio, né? Muito tempo. E depois, de lá para cá, com a graça à política de cota... Hoje o panorama já é diferente. Hoje mudou, felizmente, né? E alguém me pergunta, mas nos Estados Unidos não tem mais política de cota? Sim, mas teve 50 anos. Eu nem quero que tenha que esperar 50 anos para ter espaços iguais dentro de uma universidade de negros, brancos, indígenas, na proporção, naturalmente, né, da população e, inclusive, pessoas com deficiência. Certo. Agora vamos passar para um outro tema, senador, que é a questão aí dos direitos humanos, da atuação policial, câmeras nos policiais, sim ou não, porque todos os dias ocorrem aí situações em que essa polêmica vem à tona. Será que o policial abusou da autoridade dele? Outro dia mesmo, um rapaz, né, foi arremessado de uma ponte. Eu queria que o senhor comentasse o que se pode fazer aqui no Congresso para tentar avançar nesse debate de delimitar aí essas questões da violência policial com a segurança pública. Olha, é um assunto muito interessante. Eu venho tratando disso já há algumas décadas. Eu me lembro aqui do Major Olímpio, lembra? Lembro. Eu apresentei um projeto aqui no Congresso, chamada Lei da Abordagem Policial. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas parecem que não querem ver. A abordagem policial é ver. Vamos pegar esse caso. Você me citou, porque eu vi na TV. Eu vi, o outro policial trouxe ele para conversar com o outro policial. Em questão de, acho que nem um minuto, ele pega o cara e atira da ponte lá embaixo. O rapaz não tinha feito nada. Nada. Eu vi porque foi filmado. Primeiro lugar, isso. Segundo, é só nós ver um outro caso também que eu vi, de uma capital, em que o rapaz foi lá e pegou, claro, era roubo, não vou fugir pegou 4 tubinhos assim de sabão líquido, e correu. E eu sei porque eu vi na TV, né? E ele deslizou e caiu. Quando ele estava levantando, um policial que estava lá, paisana, tocou-lhe uma dezena de tiros nele. Matou um menino, bem dizer. Dá para entender? E vi aquele outro caso também,
de um menino que estava no hotel, no motel, não importa que fosse, né? E deu um problema lá. O menino sem nada para se defender, estava praticamente pelado, estava só com, acho que, com cueca, estou sendo bem direto claro, aqui, né? Claro, então não tinha arma nenhuma escondida, não tinha nada. Era possível notar isso. Claro, né? Era 2 policiais muito fortes, né? Que podiam pegar o menino e prender e acabou. Mas mataram o menino. Apareceram atirando no menino porque o menino reage. E aí poderíamos citar aqui, e a imprensa tem ajudado nesse sentido, né? Podia citar aqui uma centena de casos que acontecem em inúmeros estados, acho que não escapa nenhum dessa situação. Por isso que eu tenho insistido e faço aqui mais uma vez um pedido à Câmara de Deputados, votem o projeto da abordagem policial. Se acham que tem discordância, modifiquem, como é natural aqui no Parlamento. Mudem e mandem para o Senado, para que o Senado então até possa avaliar, reavaliar, inclusive a redação final. Mas a abordagem policial eles já fazem quase 5 anos. Lembro que o Major Olímpio já me faleceu, né? Já faleceu. Eu falo dele porque ele era polícia militar e me ajudou muito. Na votação final, eu disse, pai, se tu mexer aqui numa frase aqui, nós votamos já. Digo, Major Olímpio, aceito a sua colocação, vamos mexer nessa frase e votamos. Então, ninguém está aqui contra a segurança pública, ninguém aqui é contra a policial, seja civil, seja militar, seja segurança num shopping ou num supermercado, como eu vi o caso de Porto Alegre, que o cara matou, a exemplo dos Estados Unidos, com o joelho no pescoço, um moço chamado Beto que não tinha feito nada. Então, é impossível que o Brasil não entenda, que eu tenho que lembrar isso, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Pois é, né, senador, mas assim, esses casos vêm se repetindo. Porque não há uma posição clara e firme. Eu falei com o ex-capitão, o ex-comandante, diz ele assim para mim, não vou citar o nome dele naturalmente, ele já é aposentado. Ele disse, mas tu acha que é o quê na escola militar? Nós somos ensinados a matar. É isso que eu quero discutir. Quando eu falo abordagem, eu trato da reeducação do policial. Quando ele vai para lá, o jovem chega lá, se ele é ensinado a bater, a atirar, na dúvida atira sempre, ele vai reproduzir, isso vai sendo reproduzido. Então isso também é uma reeducação positiva para todos nós. Por que não enfrentar esse debate? Os Estados Unidos, depois daquele caso que aconteceu lá, entrou no debate da abordagem policial. Outros países também. E por que no Brasil toda essa dificuldade? Claro que alguém vai dizer que a pobreza, que a miséria, tudo isso eu entendo que existe. E nós não podemos permitir que, independente da classe social, você tire a vida do outro. Então, não podemos também permitir que aqueles que estão com o porte da arma, que estão muito bem aparelhados para aquele momento, eles têm que se preparar, se for necessário, prender, mas não matar. E quanto à Câmara aquela que falam de segurança tanto, claro que tem que ter. Bom, se não houve abuso, não tem que ter medo da Câmara. Acho que todos têm que usar a Câmara, sim, porque ela vai mostrar o fato real. Esse exemplo que eu falei aqui, você também falou, foi porque nós vimos graças a uma Câmara. Ou seja, a TV de alguém, ou o celular de alguém, o cara sacou lá que estava havendo um abuso de autoridade, ele filmou. Então, qual o problema de ter no peito, ou aqui, ou no capacete, uma câmera que possa filmar tudo que está acontecendo? É até uma defesa do policial. O policial diz, vocês vendo a filmagem, por que eu tive uma reação mais dura, mais truculenta? Qual é o medo de ter a câmera filmando? Não tem sentido. Então, temos que avançar, sim, nesse sentido. Eu acho que, com toda a crítica que eu possa fazer a esse e aquele setor, eu sei que o governador de São Paulo, que tinha posição contra a Câmara, mudou radicalmente e reconheceu que era um erro da parte dele. Eu sempre digo que quando você errou e reconhece o erro e faz um movimento imediato contra aquilo que você entendia uma tese errada, é algo que a gente tem que considerar como positivo. Tá certo, senador. Vários temas nós abarcamos aqui, da atuação da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no nosso programa. Poderíamos fazer 3, 4 programas. Inclusive aí do Rio Grande do Sul, isso, que é uma coisa de direitos humanos. Exatamente. E foi montada uma comissão no Congresso de 8 senadores. Eu fiquei como presidente, o Mourão ficou de relator e o Luiz Carlos Reis ficou como vice. Eu digo isso porque alguém fala, mas são tão diferentes vocês.
meu amigo, é uma frente ampla pelo Brasil. Ali, no caso, era uma frente ampla pelo Rio Grande. E cada partido indicou quem bem entendeu e todos nós trabalhamos junto e deu certo. Tá certo, senadora. Então, os recursos lá para o Rio Grande do Sul estão chegando? Estão chegando. O presidente Lula liberou em torno já de 100 bilhões. E alguém pode dizer, não, mas aqui na ponta não chegou 100 bi, mas está chegando, né? Recentemente, no caso das barragens, nós mesmos, para construir os diques, nós, com muito trabalho coletivo, essa comissão foi fundamental, mas não só ela, o governador foi fundamental, os prefeitos foram fundamental, os ministros foram fundamentais, os deputados estaduais, federais foram fundamentais, foi liberado 6,5 bilhões de imediato. O dinheiro tem que ir indo, mas tem que ir indo também com acompanhamento de fiscalização. Afinal, é o dinheiro público. Eu sou do Rio Grande, eu quero que chegue o mais rápido possível esses mais de 100 bilhões. Mas não quero que seja mesmo para a gente... Vamos pegar, então, vamos jogar de paraquedas o dinheiro daqui a pouco. Não é assim que funciona. Todos nós sabemos. Todo cuidado é pouco, mas que o dinheiro chegue na ponta é o que mais eu quero, com a devida fiscalização e beneficie quem precisa. E não ir para alguns que nem sempre precisam. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua... Desculpa, eu falei demais aí. Não, senhor... Mas é tanta coisa. É, tanta coisa. E o senhor deu todos os detalhes importantes para o nosso telespectador acompanhar. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Espero que o senhor agradeço, esteja conosco outras oportunidades. Estarei junto. Tá certo. Deus nos abençoe. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela atenção e continue assistindo à TV Senado.